Olá, para você que vai assistir esse vídeo, eu vou falar hoje sobre o funcionamento otimizado. São três níveis de funcionamento que nós podemos manifestar ou perceber também no outro. Esses níveis de funcionamento, eles têm a ver com a maneira como nós reagimos frente às demandas da vida, atividades, né, as coisas que precisamos realizar no dia a dia, os papéis que nós desenvolvemos. Cada pessoa reage, age num certo nível de funcionamento. Vamos dizer assim, né? Carl Rogers dizia assim, que para que a pessoa possa alcançar bons resultados, né, e ter um bem-estar em tudo aquilo que faz, ela precisa funcionar bem. Funcionamento otimizado é esse funcionamento, quando a gente funciona bem em todas as coisas. Funcionar bem significa fazer tudo o que nós precisamos fazer, o que é da nossa responsabilidade, gerir bem o nosso tempo, gerir bem a nossa agenda, conseguir fazer as coisas de uma maneira muito produtiva e não terminarmos totalmente esgotados, esgotadas no final de tudo isso. Mas a gente sabe que nessa forma de agir, e especialmente no que diz respeito à família, ao trabalho, à igreja, a tantas áreas da nossa vida, cada pessoa funciona de uma maneira. Então, essa ferramenta que eu vou trazer hoje, e vou deixar depois o exercício, né? Quem já fez a nossa formação Life Leader Coach já tem no seu manual a ferramenta para preencher, e aqueles que não fizeram vão poder receber essa ferramenta também. É só mandar para a gente uma mensagem: olha, eu assisti o vídeo, eu quero a ferramenta, e nós vamos enviar a ferramenta para você fazer o teste, ok? Vou partilhar a tela só para ajudar um pouquinho, né, no que diz respeito ao visual. Eu gosto bastante de trabalhar dessa maneira, né, com essa forma mais visual. Então, vamos trabalhar um pouco dentro dessa perspectiva daquilo que nós chamamos, né, que nós vamos definir aqui como o funcionamento otimizado numa perspectiva da psicologia positiva, ok? Então, vamos lá. Quando a gente fala sobre funcionamento otimizado, nós estamos a falar sobre o quê? Sobre funcionar bem, funcionar de uma maneira que a gente cumpra todas as exigências nas áreas, né, em todas as áreas da nossa vida e que não terminemos isso, então, esgotados, como já falei. É ser capaz de gerir atividades, atribuições, papéis, responsabilidades, sem perder de vista a capacidade de cuidar de si mesmo, de si mesma, e mantendo o quê? A saúde física, mental, emocional, espiritual. E no final de tudo, parar e pensar assim, olha, tive um bom rendimento, uma boa performance. O que eu fiz bem. O que eu fiz, eu me dediquei, consegui fazer de uma maneira excelente. Isso é o que nós chamamos de funcionamento otimizado. Mas existem o quê? Três níveis desse funcionamento. O superfuncionamento, que é diferente do funcionamento otimizado, por quê? Porque é o funcionamento onde alguém, num grupo, na família, no ministério da igreja, numa atividade, desculpem, profissional, alguém faz tudo, centraliza tudo, controla tudo, protege, quer proteger de todos os erros, de todas as possibilidades, de todos os enganos, está sempre preocupado se isso a gente vai dar conta de fazer? Será que essa pessoa vai entregar essa tarefa naquele tempo certo? É alguém que vai muito além das suas próprias responsabilidades. Quando alguém superfunciona, significa que ela assume coisas que outros poderiam fazer. Ela realiza atividades que outras pessoas têm a competência de realizar. Então, vamos imaginar, né, aquela mãe que vive sobrecarregada e muitas vezes até ressentida, magoada. Por quê? Porque tudo é nos ombros dela. Ela que tem que lavar, passar, cozinhar, arrumar, né, organizar o quarto, fazer as coisas. Mas, na verdade, ela assumiu esse papel.
para quem fez a formação com a gente. Aí você vai lembrar que tem lá, né, a história dos sabotadores, do sábio e do juiz, né? E aquelas histórias que a gente traz desde a infância e que vai fazendo com que a gente realize coisas, tome atitudes, decisões na nossa vida que, na verdade, vão refletir no final algumas das coisas que a gente deixou lá para trás, mal resolvidas, e que em algum momento vão vir e vão sabotar a nossa história. Por mais que a pessoa que super funciona, ela diga assim, eu queria ajuda, eu preciso de ajuda, eu tenho que fazer tudo sozinho, sozinha, eu sempre preciso assumir as responsabilidades, porque ninguém assume, ninguém faz. Lá no fundo, revela também algumas coisas em relação a si mesmas, a sua história, as suas escolhas, a sua criação, a forma como aprendeu a ver a vida. É uma pessoa que muitas vezes vive aquela dubiedade, né? Vou colocar dessa maneira. Às vezes ela pensa assim, alguém poderia me ajudar, eu me sinto tão sobrecarregada, tão sobrecarregado, tão sozinho em tudo que eu faço. Mas, em outros momentos, sente até um certo orgulho de dizer assim, olha, eu dou conta de fazer todas as coisas. Na minha casa, sou eu que faço tudo, ninguém precisa se preocupar. Tem que estar tudo sempre organizado. No meu trabalho, eu consigo realizar todas as coisas, entregar todos os projetos em dia, fazer tudo. Na igreja, quando as pessoas chegam, já está tudo organizado, já fiz tudo. Então, a pessoa flutua entre o fazer e sentir-se recompensada pelo que fez, e, ao mesmo tempo, as mágoas, o ressentimento e a tristeza, porque naqueles momentos de cansaço, de sobrecarga, às vezes de uma saúde um pouco debilitada, aí ressente-se. Por quê? Porque os outros não fazem. Mas precisa parar para pensar que muitas vezes foi a própria pessoa quem acostumou todos ao seu redor dessa forma, fazendo tudo, assumindo todas as responsabilidades, e assim o outro não se desenvolveu. Ele vai para um outro nível de funcionamento, porque sempre que há alguém que super funciona, há alguém que subfunciona. Então, essa pessoa que subfunciona, ela acaba se tornando indulgente, ela não consegue assumir as suas responsabilidades, ela tem dificuldade para tomar decisões, para cumprir compromissos, está sempre assim, dizendo, eu vou fazer isso, mas quando eu vou fazer, a outra pessoa já fez. É alguém que perde a capacidade da iniciativa, que pode ter muitas dificuldades no seu trabalho, pode ter muitas dificuldades na sua performance diante de algumas exigências que a vida faz, pode ser alguém que está sempre a esperar que alguém tome a posição por si, que tem dificuldade em mover-se em meio, por exemplo, às situações, às circunstâncias mais adversas, né? Quando surgem os obstáculos, não tem força, não tem repertório, não tem habilidades para desenvolver isso. Por quê? Porque subfunciona, está acostumado a isso, né? Vai para o nível, muitas vezes, da acomodação. Eu não vou fazer, porque no final das contas, ele e ela, que super funciona, sempre fazem. Eu vou perder meu tempo fazendo, e quando eu fizer, o outro vai chegar e já vai estar com isso também pronto. Então, acaba achando, né, argumentos, razões para não fazer. É aquele funcionamento assim, amanhã eu faço, depois eu faço, vai procrastinando sempre, não acostumou a fazer. Quem super funciona, muitas vezes toliu, impediu que a pessoa aprendesse a romper as suas próprias fragilidades e vencer e chegar num ponto de, não, eu vou enfrentar e vou fazer isso. Quem subfunciona só vai tomar um choque de realidade o dia que aquela pessoa que super funciona dá o grito e fala, já não posso mais, já não aguento mais. O dia que essa pessoa adoece, o dia que essa pessoa viaja, sai, faz alguma coisa, e você tem que assumir, ou quem subfunciona tem que assumir a responsabilidade. No primeiro momento, a pessoa fica extremamente perdida, porque ela não sabe fazer, porque alguém sempre fez por ela.
Depois, vai começando a achar um nível de equilíbrio. Também, quem super funciona, como está aí, você está vendo, tem a tendência a ser controlador e superprotetor. Vamos pensar nisso numa relação de família. Às vezes é nesse momento que um que subfunciona também dá o seu grito de liberdade e diz: não quero mais isso, sou completamente controlado. A minha mãe e meu pai são super protetores, quero a minha liberdade, dá um grito de rebeldia. E a rebeldia de alguém que subfunciona, ela acaba levando para escolhas erradas na maioria das vezes, porque vai inconscientemente procurar grupos e procurar pessoas, lugares aonde de alguma maneira ele encontre alguém que mostre um caminho fácil. E daí a gente sabe que pode vir aí escolhas péssimas, né? Dos nossos filhos, dos jovens da igreja e assim por diante. O funcionamento otimizado, ele é exatamente o contrário dessas duas ações, porque ele delega, sabe fazer, às vezes até faz melhor do que o outro vai fazer, mas diz assim, não, olha, essa é sua responsabilidade. Você faz e eu te acompanho. Inspira, né? A pessoa que funciona, tem um funcionamento otimizado, ela é um modelo, ela é um exemplo para outras pessoas. As pessoas falam assim: olha, o que você faz bem, eu quero fazer como você faz, e isso é importante. É alguém que se compromete, não transfere responsabilidade nem assume responsabilidade do outro, mas está comprometido em cumprir o seu papel, a sua função, a sua atividade, aquilo que precisa ser realizado. É geralmente cumpridor, é alguém que sabe dizer sim, mas também sabe dizer não. Olha, esta não é minha responsabilidade, isto não é minha função, isto eu não vou fazer, por quê? Porque a outra pessoa que sabe fazer e faz muito bem, muitas vezes até melhor do que eu. E mantém o controle da própria vida, não tem aquela ideia de que um turbilhão está a passar na sua história, que está sendo levado, né, por uma avalanche. Não. Por quê? Porque é capaz de controlar. O meu dia X é para isso, meu dia Y é para isso, eu vou fazer isso em tal hora, eu tenho essa responsabilidade, eu tenho esse compromisso, consegue gerir bem a sua agenda. O nosso desafio é funcionar bem, ter um funcionamento otimizado na família, no trabalho, na igreja, em tudo aquilo que fazemos. Mas é certo que isso exige o desenvolvimento de habilidades. Então, quem fez conosco a formação, mais uma vez, para deixar você com o desejo aí de fazer, quem fez a nossa formação, já passou lá, né, pela gestão de tempo, gestão de agenda, já conseguiu parar e conhecer os seus sabotadores e perceber onde é que as coisas tornam-se mais difíceis e por que tornam-se mais difíceis para realizar, mas também já conheceu as suas habilidades, já conheceu as suas virtudes, as suas forças, o que pode usar para dar uma virada nessa história. No teste que vai ser feito, você vai poder identificar qual é o seu nível de funcionamento, mas eu quero que você pense aí agora. Qual é? Quando você ouve tudo isso sobre o que é um superfuncionamento, o que é um subfuncionamento e o que é um bom funcionamento, onde você acha que você se encaixa? Quando você fizer o teste, você vai descobrir se realmente é ali que você está. O funcionamento otimizado, então, é o comportamento e a experiência daqueles que são excelentes exemplos de realização do potencial humano. É uma frase de Michel Rigdon e que traz para a gente aí essa inspiração, tá bom? Sempre que houver, lembre-se sempre disso, sempre que houver alguém que super funciona, haverá alguém que subfunciona. Em qual papel você está? Esse é o desafio que a gente deixa. E agora eu vou parar de partilhar este documento e vou partilhar o teste para você ver como é que esse teste vai ser realizado, ok? Então, esse aqui é o teste da avaliação do nível de funcionamento e você vai ter várias questões aqui para responder. E essas questões
Elas vão ter A, B e C, tá? Você vai, por exemplo, na 1. No que diz respeito à delegação de tarefas, minha atitude é delegar o máximo possível. Eu vou passando o máximo que eu posso para que as pessoas possam realizar suas atividades também. Tenho restrições quanto à delegação, porque é mais prático fazer do que ficar explicando para o outro como fazer. Defino o que só eu posso fazer e delego o resto, de acordo com a experiência de cada um. Qual seria a sua atitude? Então, você vai escolher A, B ou C em todas as questões, vai lá, tem a questão 10. Depois, no resultado, você vai avaliar quantas questões A você respondeu, quantas B e quantas C. E daí aqui, ó, A indica um subfuncionamento, B indica um superfuncionamento e C indica um funcionamento otimizado. Mirtes, mas se eu já vi que A, B e C são essas respostas, então isso pode ser, oi, desculpem, isso pode ser um pouco tendencioso, eu posso fazer aqui o meu teste e ele dá alguma coisa que não é. Por isso mesmo que a gente sempre indica o seguinte: faça o teste o mais sincero que você conseguir fazer, ok? O mais rápido também, a primeira questão que você achar que tem a ver com você é essa que você coloca. Se você pensar muito, a tendência é responder aquilo que a gente acha que o outro quer que a gente responda, que é a resposta politicamente mais correta. E não é isso, porque se nós estamos num processo de mudança, se queremos nos conhecer e mudar, a gente precisa responder com sinceridade. Assim, eu tenho a tendência de delegar o máximo que eu puder, dar o máximo que puder para os outros fazerem, porque eu sou da turma do carteiro do Chaves, né? Eu quero evitar a fadiga, então eu passo. Não, eu não delego, por quê? Porque, olha, eu sou muito perfeccionista e eu quero que tudo saia muito bem feito. E nada melhor, se a gente quer algo bem feito, do que a gente fazer. Então, seja sincero, honesto, honesta, e você vai chegar nessas respostas. Depois, você vai ter ali a, a sua avaliação pessoal para fazer. Então, primeiro, vamos levar a consciência, né? Vamos trazer mais consciência para isso. Quais são as consequências que você tem por funcionar dessa forma? Superfuncionar ou funcionar baixo, ter um baixo funcionamento? Ou, quais são as consequências ou quais são os resultados que você tem de funcionar bem? Então, você vai colocar aqui. Quais são os resultados que você obteve? O que você tem obtido de resultado? O que as pessoas falam? Como você vê as coisas que você precisa fazer acontecendo? E daí você vai pensar nos resultados. E todas essas questões aqui, do ponto B, do passo 2, é para você elevar sua consciência, você refletir sobre tudo aquilo, quanto isso interfere ou impulsiona a sua vida, o quanto te leva para baixo ou para cima, o quanto melhora a sua autoestima ou piora a sua autoestima, o quanto impulsiona a sua ação ou retrai a sua ação. Você vai elevar a consciência e depois você vai elaborar um plano de ação, ok? Vai elaborar um plano de ação. O que você gostaria de mudar? Olha, eu até funciono bem, mas ainda eu tenho dificuldade de dizer não, eu quero mudar isso. Então, elabora um plano de ação para isso. Como você pode fazer isso? Quando você vai fazer isso? Quais são as atitudes e ações, né, escolhas específicas que você vai poder fazer para mudar isso, tá bom? E vai pensar, isso que eu tenho feito, essa forma como eu tenho agido, tem trazido bons ou maus resultados para mim, para minha família, para os meus amigos, para os meus líderes, para os meus chefes, no meu trabalho. Isso tem trazido bons resultados? Como eu posso fazer para que os meus resultados sejam melhores? Porque quem funciona otimizado é alguém que tem uma excelente performance em tudo aquilo que faz, porque faz o que precisa fazer, dedica-se integralmente ao que é da sua responsabilidade e consegue descansar na certeza de que cada qual vai fazer aquilo que é necessário para si, ok? Então, pensa nisso, vou interromper aqui para a gente finalizar.
e tenta descobrir aí qual é o seu nível de funcionamento e o que você pode fazer com esse conhecimento. Ok, querido, querida? Então, até o nosso próximo encontro. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão e que em breve a gente possa estar junto de novo, ok? Beijinho grande. Se você ainda não segue a gente no canal, então segue aí. Se você não conhece os nossos cursos, envie uma mensagem que a gente vai responder para você. Beijo grande e até a próxima, se Deus quiser.